Imagine que você está em Berlim no dia 30 de abril de 1945. A cidade já não parece uma capital. Parece uma fortaleza condenada. O Exército Vermelho está a poucos quarteirões da chancelaria do Reich. Os prédios estão destruídos, as ruas cobertas de escombros, os incêndios iluminam o céu, e debaixo da terra, em um complexo de concreto conhecido como Führerbunker, um grupo de homens ainda tenta administrar aquilo que restou da Alemanha nazista. Durante 12 anos, eles viveram acreditando que Adolf Hitler era o homem destinado a conduzir a da Alemanha a uma nova era. Muitos haviam construído suas carreiras ao redor dele. Alguns haviam enriquecido. Outros haviam recebido títulos, cargos e poder. Alguns participaram diretamente dos crimes do regime. Outros simplesmente obedeceram. Mas agora, existe um problema que ninguém naquele bunker consegue ignorar. O homem que deveria comandar tudo está prestes a desaparecer. E quando Hitler morrer, uma pergunta terrível ficará suspensa no ar. O que acontece quando o homem que todos obedeciam deixa de existir? Para descobrir, precisamos entrar naquele bunker. Não como quem olha para uma fotografia depois que tudo acabou, mas como se estivéssemos caminhando pelos corredores naquele momento. Você ouve explosões acima da cabeça. O concreto vibra. Telefones tocam. Mensageiros entram e saem. Oficiais consultam mapas. Há rumores sobre o avanço soviético. Alguns ainda falam em contra-ataques. Outros já sabem que não existe mais exército capaz de salvar Berlim. E no centro de tudo existe Adolf Hitler, escondido no subsolo, cada vez mais isolado da realidade. A situação militar era desesperadora. Em abril de 1945, os soviéticos haviam iniciado a ofensiva final sobre Berlim. A cidade estava cercada por forças esmagadoras. As tropas alemãs estavam exaustas, sem combustível suficiente, sem reservas adequadas e com enormes perdas acumuladas após anos de guerra. Mesmo assim, Hitler continuava emitindo ordens. No mapa, diante dele, unidades militares apareciam como se ainda fossem forças organizadas capazes de executar grandes movimentos. Mas muitas dessas formações estavam reduzidas a pequenos grupos de soldados, ou simplesmente não existiam mais. Quando oficiais tentavam explicar a realidade, Hitler frequentemente reagia com fúria. Para ele, a Alemanha ainda poderia resistir. Ainda poderia haver uma virada. Ainda poderia surgir alguma oportunidade. Era uma visão cada vez mais desconectada do mundo exterior. E talvez uma das cenas mais simbólicas desse momento tenha acontecido quando Hitler recebeu notícias sobre a morte de seu aliado Benito Mussolini. Em 28 de abril de 1945, Mussolini foi capturado e executado por partisãs italianos. Seu corpo foi levado para Milão e exposto publicamente. Hitler soube do destino de Mussolini. A notícia teve um impacto profundo sobre ele. Durante anos, Mussolini havia sido um dos principais aliados políticos de Hitler. Agora estava morto e humilhado publicamente. Hitler não queria que seu próprio corpo sofresse destino semelhante. A partir daquele momento, suas instruções sobre o que fazer com seus restos mortais tornaram-se ainda mais claras. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo dentro do bunker. Hitler começa a tomar as decisões finais de sua vida. Em 29 de abril, ele se casa com Eva Braun. É uma cerimônia pequena, quase surreal. Lá fora, Berlim está sendo destruída. O Exército Vermelho avança. Pessoas morrem nas ruas. E no subsolo, o homem responsável por lançar a Europa em uma guerra devastadora está realizando uma cerimônia de casamento. Depois da cerimônia, Hitler dita seu testamento político e pessoal. É um documento revelador. Ele não assume responsabilidade pela catástrofe. Em vez disso, continua atribuindo a derrota a seus inimigos e reafirma sua visão política. É como se, até o último momento, fosse incapaz de reconhecer plenamente que o projeto que havia construído estava destruído.
Mas havia outra decisão sendo preparada. Hitler não pretendia fugir. Não pretendia tentar negociar pessoalmente com os soviéticos. Não pretendia ser capturado. Pretendia morrer. E aqui começa a verdadeira história deste vídeo. Porque estamos acostumados a pensar na morte de Hitler como o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas ela não foi. A guerra continuaria por mais alguns dias. O regime continuaria existindo formalmente. E talvez mais interessante ainda, os homens que haviam passado anos obedecendo a Hitler precisariam decidir o que fazer quando ele já não estivesse mais ali. Alguns permaneceriam fiéis até o fim. Alguns tentariam negociar. Alguns tentariam escapar. Alguns fingiriam não ter responsabilidade. Alguns cometeriam suicídio. Outros seriam presos e levados a julgamento. E alguns conseguiriam desaparecer durante anos. Portanto, a morte de Hitler não encerrou imediatamente o Terceiro Reich. Ela criou um vazio de poder. E esse vazio revelaria muito sobre os homens que estavam ao redor dele. Para entender isso, precisamos acompanhar as últimas horas de Hitler com atenção. Na manhã de 30 de abril, a situação em Berlim era praticamente irreversível. Tropas soviéticas estavam avançando em direção ao centro da cidade. Combates aconteciam cada vez mais perto da chancelaria. O bunker recebia notícias fragmentadas do exterior. As comunicações eram difíceis, os telefones ainda funcionavam em alguns momentos, mas muitas linhas haviam sido interrompidas. O rádio era uma das poucas formas de comunicação com outras regiões. E apesar de tudo, Hitler continuava recebendo relatórios. Pouco depois do meio-dia, ele se reúne com seus colaboradores mais próximos. Alguns oficiais sabem que aquele pode ser o último encontro. Hitler já havia decidido morrer. Ele se despede de pessoas que permaneceram com ele no bunker. Eva Braun também se despede. A atmosfera é estranha. Não existe uma grande cerimônia. Não existe uma última batalha heróica. Existe apenas a sensação de que tudo está terminando. E então, por volta do início da tarde, Hitler e Eva Braun entram em seus aposentos privados. Pouco tempo depois, os dois estão mortos. Os detalhes exatos do método utilizado por Hitler foram objeto de diferentes relatos nas primeiras décadas do pós-guerra. Mas a conclusão histórica é clara. Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, enquanto Eva Braun morreu ao seu lado. Os corpos foram retirados do bunker. Funcionários fiéis ao líder receberam instruções para destruí-los com gasolina. O objetivo era impedir que os soviéticos capturassem o corpo e o transformassem em símbolo de propaganda. Enquanto os corpos eram queimados no jardim da chancelaria, algo extraordinário acontecia no interior do bunker. Pela primeira vez em mais de 12 anos, os homens ali presentes estavam sem Hitler, e ninguém sabia exatamente o que aconteceria depois. Pense no que isso significava. Durante anos, Hitler havia sido o centro do sistema político alemão. O partido nazista girava ao redor dele. A propaganda apresentava sua liderança como indispensável. Os militares prestavam juramento de lealdade pessoal a ele. Os altos funcionários competiam por sua atenção. Himmler, Göring, Goebbels, Bormann, Speer e tantos outros haviam construído suas posições em relação ao Führer. Agora, ele estava morto. E a pergunta que surgia era simples: quem manda agora? Hitler havia deixado instruções. Seu testamento político nomeava o almirante Karl Dönitz como seu sucessor como chefe de Estado. Joseph Goebbels deveria assumir o cargo de chanceler do Reich. Martin Bormann permaneceria como uma das figuras centrais do novo governo. Mas havia um problema enorme. Dönitz estava muito longe de Berlim, no norte da Alemanha. Goebbels estava no bunker. E o território controlado pelo Reich estava desmoronando. O governo que Hitler havia nomeado não tinha condições de governar como um Estado normal. Ainda assim, Dönitz aceitaria a função. E sua reação à morte de Hitler seria muito diferente daquela de outros dirigentes.
Para Dönitz, Hitler continuava sendo o líder que havia conduzido a Alemanha durante a guerra. Ele não abandonou imediatamente a lealdade ao antigo Führer. Pelo contrário, em suas primeiras declarações após receber a notícia, tentou apresentar a morte de Hitler como um sacrifício heróico diante do avanço soviético. Essa resposta é importante porque mostra como a morte de Hitler foi interpretada de maneiras diferentes dentro do próprio regime. Para alguns, era o fim de tudo. Para outros, era a oportunidade de continuar lutando. Para outros ainda, era a chance de negociar com os aliados. E havia aqueles que simplesmente queriam sobreviver. Um dos homens que não teve essa oportunidade foi Joseph Goebbels. O ministro da propaganda havia permanecido em Berlim com Hitler. Era um dos mais fanáticos defensores do Führer. Durante anos, havia construído a imagem pública de Hitler como líder quase infalível. Seus discursos apresentavam cada derrota como temporária. Cada crise era transformada em prova de resistência. Cada retirada era explicada como uma manobra estratégica. Agora, no bunker, Goebbels precisava enfrentar uma realidade que sua própria propaganda havia escondido durante anos. Hitler estava morto. Berlim estava cercada. A Alemanha estava derrotada. E ele próprio estava preso no coração da capital em ruínas. Goebbels recebeu a notícia com uma reação muito diferente daquela de alguns outros dirigentes. Ele não pretendia fugir. Não pretendia abandonar Berlim. Não pretendia negociar. Sua lealdade a Hitler era absoluta. Em seus últimos dias, ele ainda se comportava como se a morte de Hitler fosse uma tragédia pessoal e política. Para Goebbels, o fim do Führer significava também o fim de seu próprio projeto de vida. E isso nos leva a uma das cenas mais sombrias de toda a queda do Terceiro Reich. Enquanto os soviéticos avançavam pela cidade, Goebbels e sua esposa Magda tomaram uma decisão extrema. Eles permaneceriam no bunker e levariam consigo seus 6 filhos. Essa decisão revela até onde a radicalização ideológica havia chegado. Os filhos não tinham participação na guerra. Eram crianças. Mesmo assim, Magda e Joseph Goebbels acreditavam que não poderiam permitir que eles crescessem em um mundo sem o nazismo. Em 1º de maio de 1945, depois de administrar a morte das crianças, o casal cometeu suicídio. Os corpos foram levados para fora e parcialmente queimados por integrantes da SS. O homem que durante anos controlara a propaganda do Reich estava morto. O casal que havia ajudado a convencer milhões de alemães a continuar lutando até o fim, havia escolhido morrer quando o fim chegou. Mas a morte de Hitler também provocou reações completamente diferentes entre outros dirigentes. E um dos casos mais interessantes é o de Hermann Göring. Göring havia sido um dos homens mais poderosos da Alemanha. Herói condecorado da Primeira Guerra Mundial, fundador da Luftwaffe, ministro, presidente do Reichstag e, durante muitos anos, considerado o provável sucessor de Hitler. Mas sua relação com o Führer havia se deteriorado drasticamente nos últimos meses. Göring estava no sul da Alemanha, longe do bunker. Em abril, percebendo que Hitler estava cercado e que as comunicações com Berlim poderiam ser interrompidas, Göring enviou uma mensagem perguntando se deveria assumir a liderança do Reich de acordo com leis e decretos anteriores. Hitler interpretou a iniciativa como uma tentativa de tomar o poder. Göring foi acusado de traição e perdeu seus cargos. Pouco depois, foi colocado sob custódia. Quando recebeu a notícia da morte de Hitler, portanto, Göring já não era o homem poderoso de anos anteriores. Era um prisioneiro dentro do próprio Reich. Sua reação seria de sobrevivência. Ele tentaria manter alguma posição política, mas a realidade era que os aliados estavam chegando. Göring acabaria capturado pelos americanos e, meses depois, estaria sentado no banco dos réus em Nuremberg. Mas antes disso, outro homem havia tomado uma decisão que mudaria completamente a situação.
Karl Dönitz. Dönitz era comandante da Marinha Alemã e estava no norte da Alemanha. Quando recebeu a notícia da morte de Hitler e de sua nomeação como sucessor, precisou decidir como agir. Ele sabia que a guerra estava perdida, mas também sabia que milhões de soldados alemães ainda estavam espalhados pela Europa e que centenas de milhares de civis estavam tentando fugir do avanço soviético. Dönitz tinha um objetivo muito específico: conseguir que o maior número possível de soldados e civis alemães chegasse às áreas controladas pelos britânicos e americanos antes da rendição final. Isso significava prolongar a guerra no leste, enquanto tentava negociar rendições no oeste. É uma das partes mais controversas de sua atuação. Dönitz não se transformou magicamente em um opositor do nazismo após a morte de Hitler. Continuava sendo um dirigente do regime. Continuava defendendo a luta contra os aliados. Mas também compreendia que a guerra estava perdida. Seu governo, que ficaria conhecido como Fanjua, governo de Flensburg-Antech, existiria por poucos dias. E durante esses dias, o antigo Reich ainda tentaria funcionar. Ministros continuariam recebendo ordens. Oficiais continuariam transmitindo mensagens. Tropas continuariam combatendo. Mas já não havia um império. Havia apenas um Estado derrotado tentando administrar sua própria dissolução. E talvez seja justamente isso que torna os últimos dias tão fascinantes. Durante anos, o Terceiro Reich havia sido apresentado como uma estrutura monolítica, um líder, um partido, um povo, uma vontade. Mas quando Hitler desapareceu, essa unidade se desfez quase imediatamente. Homens que haviam passado anos juntos começaram a seguir caminhos diferentes. Alguns queriam continuar lutando. Outros queriam negociar. Outros queriam escapar. Outros queriam morrer. E alguns queriam preservar seus próprios interesses. A morte de Hitler funcionou como um teste final. Quem realmente acreditava nele? Quem acreditava no regime? E quem acreditava apenas no próprio poder? Essa é a pergunta que vamos acompanhar ao longo deste documentário. Porque depois de Hitler morrer, começaram algumas das reações mais surpreendentes de toda a elite nazista. Himmler, por exemplo, tentaria negociar secretamente com os aliados enquanto ainda estava vivo e ocupava uma posição de enorme poder. Speer tentaria se apresentar depois da guerra como um homem que havia se afastado dos crimes mais extremos do regime. Bormann desapareceria durante a Batalha de Berlim, dando origem a décadas de especulação sobre seu destino. Göring seria julgado. Dönitz seria preso. Outros cometeriam suicídio. Alguns fugiriam. E outros simplesmente desapareceriam na multidão. O homem que havia mantido todos esses personagens sob sua autoridade estava morto. Agora, sem Hitler para mediar suas relações, cada um precisaria decidir por conta própria como enfrentar o fim. E isso nos leva a uma questão ainda mais interessante. Será que Hitler sabia que seus próprios subordinados estavam começando a abandoná-lo? A resposta é sim, pelo menos em alguns casos. Durante seus últimos dias, ele descobriu que Himmler havia tentado estabelecer contatos com os aliados. Quando recebeu a notícia, Hitler ficou furioso. Para ele, aquela tentativa era uma traição imperdoável. Himmler, que durante anos havia sido um dos homens mais poderosos do regime, havia começado a procurar uma saída para si mesmo. Hitler também havia rompido definitivamente com Göring, e outros dirigentes já estavam tentando encontrar maneiras de sobreviver. A imagem de lealdade absoluta que a propaganda havia criado estava desmoronando. E isso é talvez o mais simbólico de tudo. O regime havia passado anos ensinando que a Alemanha deveria obedecer ao Führer até a morte. Quando chegou a hora, alguns realmente fizeram isso. Outros perceberam que precisavam sobreviver. E alguns tentaram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você está gostando desse tipo de investigação histórica, já aproveita para se inscrever no canal. Porque aqui, a gente não quer apenas repetir a cronologia conhecida da Segunda Guerra Mundial.
A ideia é entrar nos bastidores, entender o que esses homens pensavam, como reagiram quando perceberam que tudo estava perdido e, principalmente, como um regime que parecia indestrutível conseguiu desmoronar em questão de dias. E quanto mais avançarmos, mais evidente ficará que os últimos dias do Terceiro Reich foram também uma espécie de acerto de contas entre seus próprios líderes. Hitler havia passado anos exigindo lealdade absoluta. Agora, no momento em que mais precisava dela, começava a descobrir que muitos de seus homens já estavam pensando no que viria depois, e alguns estavam dispostos a fazer praticamente qualquer coisa para sobreviver. A morte de Hitler não encerrou essa história. Na verdade, ela estava apenas começando. Quando Hitler morreu, em 30 de abril de 1945, uma coisa havia mudado para sempre dentro do bunker. Pela primeira vez em mais de uma década, ninguém podia simplesmente esperar pela próxima ordem do Führer. Durante anos, os homens que ocupavam os níveis mais altos do regime haviam aprendido a interpretar seus desejos, antecipar suas decisões e disputar entre si a oportunidade de demonstrar lealdade. Agora, porém, o centro daquela estrutura havia desaparecido. Hitler estava morto, Berlim estava cercada e o Terceiro Reich sobrevivia apenas por alguns dias. E talvez nenhum homem tenha percebido tão rapidamente a dimensão dessa mudança quanto Joseph Goebbels. Para Goebbels, a morte de Hitler não era apenas a perda de um chefe de Estado. Era o colapso da própria razão de existir. Durante anos, ele havia sido o homem responsável por transformar Hitler em uma imagem quase mítica. No rádio, nos jornais, nos discursos e nos cartazes, Goebbels ajudara a construir a ideia de que o Führer era indispensável, infalível e destinado a conduzir a Alemanha até a vitória. Agora, aquele mesmo homem estava morto em um bunker cercado pelo Exército Vermelho. Não havia mais discursos triunfais, não havia mais multidões, não havia mais possibilidade real de vitória. Restava apenas decidir como morrer. E Goebbels escolheu permanecer fiel até o fim. Mas, enquanto ele tomava essa decisão, outro homem começava a assumir o controle do que restava do Estado alemão. Karl Dönitz recebeu a notícia de sua nomeação como sucessor de Hitler em circunstâncias extraordinárias. Ele estava em Plön, no norte da Alemanha, quando soube que o Führer havia morrido e que, conforme o testamento político de Hitler, ele deveria assumir a chefia do Estado. Dönitz não tinha sido escolhido por acaso. Hitler havia rompido com Hermann Göring e também havia considerado Heinrich Himmler um traidor depois que este tentou estabelecer contatos com os aliados. Dönitz, por outro lado, permanecia leal. Era comandante da Kriegsmarine e havia sido um dos oficiais militares mais próximos de Hitler nos últimos anos. Para Hitler, ele representava disciplina, determinação e lealdade. Mas agora Dönitz precisava enfrentar uma realidade que nenhum discurso poderia alterar. A Alemanha estava derrotada. O Exército Vermelho estava dentro de Berlim. Os americanos e britânicos avançavam pelo oeste. A Luftwaffe estava praticamente destruída como força capaz de alterar o resultado da guerra. A Marinha não poderia salvar o Reich. A indústria alemã estava em ruínas. O território controlado pelo governo diminuía diariamente. Dönitz tinha diante de si uma tarefa quase impossível: encerrar a guerra sem permitir que milhões de soldados alemães fossem capturados pelos soviéticos, enquanto tentava preservar o máximo possível da estrutura alemã. E é aqui que começa uma das decisões mais controversas dos últimos dias da guerra. Dönitz não ordenou imediatamente uma rendição geral. Pelo contrário, pretendia continuar lutando no leste, enquanto negociava rendições parciais no oeste. A lógica era cruelmente pragmática. Se a Alemanha não poderia vencer, pelo menos poderia ganhar tempo. Cada dia adicional de resistência permitia que soldados e civis fugissem para áreas que seriam ocupadas pelos britânicos e americanos. Isso significava que, mesmo depois da morte de Hitler, homens continuariam morrendo no fronte. A guerra que havia sido lançada em 1939
continuaria por mais alguns dias, e para muitos soldados, esses últimos dias seriam extremamente sangrentos. Enquanto isso, em Berlim, Joseph Goebbels ainda estava vivo. Ele havia sido nomeado chanceler no testamento de Hitler, mas seu poder era praticamente inexistente. O novo governo de Dönitz estava no norte. Goebbels estava preso dentro de uma capital em ruínas. Mesmo assim, ele decidiu cumprir aquilo que considerava seu dever final: permanecer com Hitler até o fim. Durante a noite de 30 de abril e o dia seguinte, os moradores de Berlim continuavam lutando e tentando sobreviver. O Exército Vermelho avançava quarteirão por quarteirão. Dentro do bunker, os últimos dirigentes nazistas discutiam o que fazer. Martin Bormann, secretário de Hitler e uma das figuras mais poderosas do regime, ainda estava ali. Traudl Jung e outros funcionários continuavam trabalhando. Oficiais tentavam manter comunicações, e acima deles, a batalha se aproximava cada vez mais. Bormann é especialmente interessante porque sua reação à morte de Hitler foi completamente diferente da de Goebbels. Ele não pretendia morrer imediatamente. Tentaria sair de Berlim. Durante anos, Bormann havia sido uma das pessoas mais próximas de Hitler. Controlava o acesso ao Führer, influenciava decisões, administrava enormes partes da máquina do Partido Nazista e havia acumulado uma quantidade extraordinária de poder. Mas, sem Hitler, sua posição estava perdida. O novo governo de Dönitz não era controlado por ele. O Reich estava desmoronando e os soviéticos estavam fechando o cerco. Bormann precisava escapar. Na noite de 1º de maio, ele deixou o bunker. Junto com outros homens, tentou atravessar as linhas soviéticas. O que aconteceu depois permaneceu um mistério durante décadas. Durante muito tempo, surgiram rumores de que Bormann havia fugido para a América do Sul, talvez com a ajuda de redes clandestinas, utilizadas por outros nazistas. Algumas pessoas afirmaram ter visto Bormann em diferentes países. Histórias surgiram na Argentina, no Paraguai e em outros lugares. Durante anos, sua ausência alimentou teorias de conspiração. Mas décadas depois, evidências arqueológicas e exames forenses ajudaram a confirmar que Bormann havia morrido em Berlim, provavelmente por suicídio, na noite de 1º para 2 de maio de 1945, durante sua tentativa de escapar. O homem que durante anos controlara o acesso ao Führer morreu tentando fugir pelas ruínas da capital. Mas naquele momento, ninguém dentro do bunker sabia exatamente disso. E essa incerteza aumentava a confusão. Cada grupo tentava encontrar uma saída. Alguns queriam escapar, outros queriam negociar. Outros ainda acreditavam que deveriam continuar lutando. E havia um homem que, naquele momento, estava em uma situação completamente diferente. Hermann Göring. Göring havia sido colocado sob custódia por ordem de Hitler antes da morte do Führer. Isso aconteceu porque, em abril, quando as comunicações com Berlim estavam ameaçadas, Göring enviou uma mensagem perguntando se deveria assumir a liderança do Reich caso Hitler estivesse incapacitado. Göring acreditava estar seguindo uma disposição anterior que o colocava como sucessor. Mas Hitler interpretou a mensagem como uma tentativa de golpe. A reação foi imediata. Göring perdeu seus cargos e foi acusado de traição. Guardas da SS receberam ordens para mantê-lo sob vigilância. Quando Hitler morreu, Göring ainda estava detido. E agora sua prioridade era sobreviver. A transformação é impressionante. Poucos anos antes, Göring era um dos homens mais poderosos da Alemanha. Tinha mansões, obras de arte, uniformes decorados, poder político, autoridade sobre a Luftwaffe. Era apresentado pela propaganda como um dos grandes heróis do Reich. Agora era apenas um prisioneiro esperando que alguém decidisse seu destino. E ele não seria o único. Outro personagem ainda mais importante havia começado a agir nas sombras. Heinrich Himmler. Durante anos, Himmler foi um dos homens mais poderosos da Alemanha.
como Reichsführer SS, controlava uma organização gigantesca que incluía forças policiais, unidades militares, campos de concentração e estruturas de segurança. A SS havia se transformado em um Estado dentro do Estado. Himmler tinha enorme influência. Mas, conforme a guerra se aproximava do fim, ele começou a compreender que Hitler poderia destruir tudo. E então tomou uma decisão que o Führer consideraria imperdoável. Himmler tentou negociar com os aliados. Por meio de intermediários, buscou estabelecer contatos com representantes ocidentais. A ideia era descobrir se seria possível uma rendição parcial ou algum tipo de acordo. Himmler não pretendia necessariamente abandonar o nazismo por motivos morais. Seu cálculo era político. Ele queria preservar alguma possibilidade de sobrevivência para si e talvez para partes do regime. Quando Hitler descobriu o que Himmler havia feito, ficou furioso. Para ele, não havia diferença entre negociar e trair. Em seus últimos dias, Hitler retirou de Himmler todos os cargos e declarou que ele era um traidor. Esse episódio revela uma ironia extraordinária. Durante anos, Himmler havia sido um dos principais executores da vontade de Hitler. Havia comandado a SS, havia supervisionado o sistema de campos, havia participado da perseguição e do assassinato de milhões. Mas, quando percebeu que o Reich estava condenado, tentou encontrar uma saída. E Hitler, mesmo nos últimos momentos, não estava disposto a perdoar. A relação entre os dois mostra como a lealdade dentro do regime era profundamente condicionada pelo poder. Enquanto Hitler parecia invencível, Himmler era um de seus homens mais fiéis. Quando a derrota tornou-se inevitável, começou a procurar uma alternativa. E isso não acontecia apenas com ele. Em diferentes níveis do regime, homens que haviam jurado lealdade ao Führer começavam a pensar no dia seguinte. Alguns destruíam documentos, outros escondiam uniformes. Alguns tentavam estabelecer contatos com os aliados, outros procuravam rotas de fuga. O sistema estava começando a desaparecer e seus próprios funcionários tentavam decidir como sobreviver ao desaparecimento. Mas existia um homem que tinha uma visão muito diferente de todos eles. Albert Speer. Speer havia sido ministro dos armamentos e durante os últimos anos da guerra se tornara uma das figuras mais importantes do regime. Ao contrário de Goebbels, não queria destruir tudo. Ao contrário de alguns fanáticos, não acreditava que a Alemanha deveria lutar até a destruição completa. E em determinado momento, chegou a tentar impedir a implementação de ordens de Hitler que determinavam a destruição da infraestrutura alemã. Hitler havia emitido uma ordem conhecida como Decreto Nero, ou Nero-Befehl, que previa a destruição de instalações e recursos que poderiam cair nas mãos dos aliados. Speer posteriormente afirmou ter tentado impedir a execução completa dessa política. Historiadores discutem detalhes e o grau de alcance de suas ações, mas é certo que Speer passou a se distanciar de algumas das decisões mais destrutivas do final da guerra. Depois da morte de Hitler, Speer também precisaria responder por sua participação no regime. E esse será um ponto fundamental quando chegarmos aos julgamentos do pós-guerra. Porque uma das grandes questões de Nuremberg seria justamente determinar quem poderia dizer que apenas cumpriu ordens e quem havia participado conscientemente da máquina criminosa. Mas antes dos tribunais, a Alemanha ainda precisava se render. E os dias seguintes à morte de Hitler foram caóticos. Em Berlim, os soviéticos continuavam avançando. No dia 1º de maio, Goebbels tentou estabelecer contato com o comando soviético para negociar. Uma delegação foi enviada para discutir os termos de uma possível capitulação em Berlim. Mas Goebbels não queria simplesmente aceitar qualquer condição. Ainda pretendia apresentar a situação como uma negociação entre estados. Os soviéticos, porém, exigiam rendição. A realidade era simples. Berlim estava perdida. Goebbels voltou para o bunker. E naquela noite, ele e Magda tomaram a decisão final. Seus 6 filhos foram mortos com cianeto. Depois,
o casal também cometeu suicídio. Era o fim de uma das figuras mais importantes da propaganda nazista. O homem que havia passado anos tentando convencer milhões de alemães de que a vitória ainda era possível, terminou a vida em uma cidade destruída, sem exército capaz de salvá-lo, sem Hitler e sem qualquer possibilidade real de vitória. E, quando Goebbels morreu, o último vestígio de autoridade política dentro do bunker praticamente desapareceu. Agora, a única estrutura alemã que ainda podia reivindicar algum tipo de continuidade estava nas mãos de Dönitz. O novo governo estava localizado em Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa. Ali, Dönitz começou a montar uma administração provisória. O objetivo era claro: manter a ordem, continuar a retirada e negociar a rendição. Mas havia uma dificuldade. Dönitz queria uma rendição que permitisse que as tropas alemãs no leste se deslocassem para o oeste. Ele sabia que a captura pelos soviéticos significaria, para muitos soldados, condições extremamente difíceis, como prisioneiros de guerra. Ao mesmo tempo, milhões de civis alemães estavam fugindo diante do avanço soviético. A marinha alemã havia desempenhado um papel importante nessas evacuações pelo Mar Báltico. Operações navais transportavam soldados e civis para áreas ainda controladas pelos alemães no oeste. Muitas pessoas conseguiram escapar dessa maneira, mas outras morreram durante ataques e naufrágios. A guerra ainda estava cobrando vidas mesmo depois da morte de Hitler. E esse é um ponto que muitas vezes desaparece quando contamos a história da queda do Terceiro Reich. A morte de Hitler é tão simbólica que parece encerrar tudo. Mas na realidade, milhares de pessoas ainda morreriam entre 30 de abril e a rendição final em 8 de maio. Soldados continuavam combatendo. Civis continuavam morrendo. Cidades continuavam sendo destruídas. Prisioneiros continuavam sendo deslocados. E os dirigentes continuavam tomando decisões. Dönitz enviou representantes para negociar com os aliados ocidentais. Em 4 de maio, houve a assinatura de uma rendição parcial das forças alemãs no noroeste da Europa. Mas a guerra ainda não havia terminado em todo o continente. Dönitz queria continuar a resistência no leste. Os aliados, porém, estavam determinados a obter uma rendição incondicional geral. Finalmente, em 7 de maio de 1945, o general Alfred Jodl assinou o documento de rendição incondicional em Reims, na França. A assinatura estabelecia que todas as forças alemãs deveriam cessar as operações militares, mas os soviéticos exigiram que a rendição também fosse formalizada em Berlim, onde o Exército Vermelho havia conquistado a capital. Assim, em 8 de maio, uma segunda cerimônia de rendição ocorreu em Karlshorst. A guerra na Europa havia terminado. O Terceiro Reich, que Hitler prometera que duraria 1000 anos, havia desaparecido em poucos dias. E agora os homens que haviam sobrevivido precisavam enfrentar uma realidade completamente diferente. Não havia mais Hitler para protegê-los. Não havia mais propaganda para controlar a narrativa. Não havia mais Gestapo para prender investigadores. Não havia mais SS capaz de intimidar testemunhas. Não havia mais Estado nazista. Restava apenas a responsabilidade por aquilo que haviam feito. E é justamente nesse momento que as reações dos líderes começam a revelar outra face do colapso. Alguns tentariam convencer os aliados de que haviam sido apenas servidores do Estado. Outros afirmariam que não sabiam dos crimes. Alguns tentariam destruir provas. Alguns fugiriam. Outros seriam capturados quase imediatamente. E alguns escolheriam o suicídio. Heinrich Himmler, por exemplo, tentaria escapar usando documentos falsos. Acabaria capturado pelos britânicos. Quando sua identidade foi descoberta, percebeu que seria levado a julgamento. Em 23 de maio de 1945, Himmler cometeu suicídio usando uma cápsula de cianeto escondida na boca. O homem que havia comandado a SS e supervisionado uma enorme parte do sistema de terror nazista não enfrentaria um tribunal. Sua morte eliminou a possibilidade de um julgamento público.
Mas outros não teriam essa saída. Göring seria levado a Nuremberg. Dönitz seria preso. Kaltenbrunner seria preso. Speer seria preso. Outros dirigentes também seriam interrogados. E pela primeira vez, os homens que durante anos haviam dado ordens teriam que responder a perguntas diante de juízes. O mundo queria saber como aquilo havia sido possível. Quem ordenou? Quem sabia? Quem participou? Quem lucrou? Quem ajudou? Quem tentou impedir? E, principalmente, quem deveria ser responsabilizado? Se você está acompanhando essa história até aqui, percebe que a morte de Hitler não foi simplesmente o último capítulo. Ela foi o momento em que a estrutura começou a se separar em diferentes caminhos. Um grupo tentou continuar o Estado, outro tentou negociar, outro tentou fugir, outro tentou morrer, e outro tentou construir uma narrativa que pudesse salvar sua própria reputação. É justamente por isso que os dias posteriores à morte de Hitler são tão reveladores. Enquanto o mundo comemorava o fim da guerra, os antigos líderes nazistas começavam a enfrentar a consequência de suas próprias escolhas. E para alguns deles, a primeira preocupação não era a culpa das vítimas, era a própria sobrevivência. Isso ficará ainda mais evidente quando analisarmos o comportamento de homens como Göring, Speer, Dönitz e Himmler depois da queda. Porque alguns tentaram apresentar-se como moderados, outros alegaram desconhecimento. Alguns admitiram determinadas responsabilidades, mas rejeitaram outras, e outros continuaram defendendo aspectos fundamentais do regime, mesmo depois de sua derrota. A grande pergunta agora é: o que realmente passava pela cabeça desses homens quando perceberam que Hitler estava morto e que o mundo que haviam construído havia desaparecido? E a resposta não é a mesma para todos. Alguns estavam desesperados, alguns estavam calculando. Alguns estavam arrependidos de terem perdido a guerra, mas não necessariamente arrependidos dos crimes. E outros começaram a perceber que a história não seria controlada por eles. Nos próximos capítulos, vamos entrar justamente nesse período. Vamos acompanhar como cada um desses líderes reagiu quando percebeu que não havia mais Führer para protegê-los, como começaram as capturas, quem tentou fugir, quem tentou negociar e quem escolheu a própria morte. Porque a verdadeira queda do Terceiro Reich não aconteceu no momento em que Hitler puxou o gatilho. Ela aconteceu nos dias seguintes, quando os homens que durante anos haviam comandado milhões descobriram que agora eram apenas prisioneiros, fugitivos ou réus diante de um tribunal. E talvez a reação de cada um deles revele mais sobre o verdadeiro funcionamento do regime do que qualquer discurso feito durante seus anos de poder. Quando a notícia da rendição alemã finalmente se espalhou pela Europa, uma coisa que durante anos parecia impossível havia acontecido. O Terceiro Reich simplesmente não existia mais. Não havia mais Hitler para assinar ordens. Não havia mais Goebbels para controlar os jornais. Não havia mais Himmler comandando a SS. Não havia mais Göring sentado no topo da hierarquia política. Os símbolos do regime estavam sendo arrancados das ruas. Os prédios oficiais estavam sendo ocupados e soldados alemães começavam a entregar suas armas. Mas, para os homens que haviam ocupado o topo daquela estrutura, a guerra ainda não havia terminado. Para eles, começava uma batalha completamente diferente. Agora não era mais necessário derrotar britânicos, americanos ou soviéticos. Era necessário responder por aquilo que haviam feito. E alguns deles entenderam isso imediatamente. Outros demoraram. Alguns tentaram fugir, outros tentaram negociar. E alguns preferiram morrer. Se você olhar para fotografias dos líderes nazistas durante os anos de poder, verá homens cercados por uniformes, condecorações, guarda-costas e símbolos de autoridade. Se olhar para fotografias deles depois da guerra, verá algo completamente diferente. Göring aparece como prisioneiro. Dönitz é interrogado. Speer é levado para julgamento. Kaltenbrunner está atrás das grades. O contraste é enorme. Poucas semanas antes,
Esses homens podiam ordenar movimentos de tropas, determinar políticas e influenciar o destino de milhões de pessoas. Agora dependiam de soldados aliados para receber comida, água e autorização para se deslocar. E talvez nenhum caso demonstre essa transformação tão bem quanto o de Hermann Göring. Durante muitos anos, Göring havia sido praticamente o segundo homem do regime. Era uma figura gigantesca dentro da propaganda nazista. Tinha sido piloto durante a Primeira Guerra Mundial, recebera a famosa condecoração pour le mérite e, depois da guerra, transformara sua reputação militar em capital político. Quando Hitler chegou ao poder, Göring rapidamente ocupou posições importantes. Tornou-se ministro do interior da Prússia, presidente do Reichstag, comandante da Luftwaffe e uma das figuras centrais da economia de guerra. Seu estilo era extravagante, gostava de uniformes elaborados, obras de arte e propriedades luxuosas. Sua aparência contrastava com a imagem austera de outros dirigentes nazistas. Mas por trás dessa personalidade extravagante, havia um político extremamente poderoso. Durante anos, Göring acreditou que seria o sucessor natural de Hitler, e Hitler chegou a formalizar essa posição em determinado momento. Mas o relacionamento entre os dois começou a se deteriorar conforme a guerra avançava. A Luftwaffe fracassou em alguns de seus principais objetivos. Göring havia prometido que seus aviões poderiam proteger a Alemanha dos bombardeios aliados, mas a realidade provou o contrário. As cidades alemãs foram devastadas. A capacidade industrial alemã sofreu com ataques aéreos cada vez mais intensos. Göring perdeu prestígio e, no final da guerra, já não era o homem de confiança absoluta que havia sido nos primeiros anos. Quando Hitler recebeu sua mensagem de abril de 1945, perguntando se deveria assumir a liderança caso o Führer estivesse incapacitado, interpretou a iniciativa como uma tentativa de golpe. Göring perdeu seus cargos e foi colocado sob custódia. Agora, depois da morte de Hitler, sua situação era completamente diferente. Ele não tinha mais um protetor, não tinha mais uma organização política. E sabia que os aliados provavelmente o considerariam um dos principais responsáveis pelo regime. Por isso, sua reação à derrota foi cuidadosamente calculada. Göring não tentou desaparecer imediatamente. Em vez disso, procurou apresentar-se como uma figura política que poderia conversar com os vencedores. Ele acreditava que sua importância poderia protegê-lo. Quando tropas americanas chegaram à região onde estava, Göring acabou se entregando. E aqui acontece algo curioso. Mesmo como prisioneiro, ele ainda tentava controlar a própria imagem, cuidava da aparência, mantinha postura confiante, falava com jornalistas e oficiais. Parecia acreditar que poderia transformar seu julgamento em uma espécie de palco político. Talvez isso explique por que, durante os interrogatórios e posteriormente em Nuremberg, Göring tentou se apresentar como um estadista, não como criminoso. Mas os investigadores tinham documentos, e os documentos eram devastadores. Havia registros de sua participação na perseguição aos judeus. Havia evidências relacionadas à exploração econômica dos territórios ocupados. Havia ordens e declarações. Havia sua ligação com a economia de guerra e com a Luftwaffe. Havia também seu papel dentro da estrutura política do Reich. Göring não seria tratado como um simples oficial que havia obedecido ordens. Era um dos homens que haviam criado e dirigido o sistema. E ele sabia disso. Enquanto Göring era levado para a prisão, outro líder importante estava tentando construir uma narrativa completamente diferente. Albert Speer. Speer tinha uma vantagem em relação a muitos dos outros dirigentes. Ele conseguia apresentar-se como alguém que havia discordado de Hitler em determinados momentos e que teria tentado impedir a destruição total da Alemanha. Depois da guerra, essa imagem se tornaria extremamente influente. Speer seria conhecido como o bom nazista, o tecnocrata que teria se distanciado dos crimes mais extremos. Mas a realidade era muito mais complexa
Speer havia sido ministro dos armamentos e desempenhara papel central na manutenção da produção de guerra alemã. Sob sua administração, a indústria aumentou a fabricação de armamentos mesmo quando a Alemanha enfrentava bombardeios devastadores. Esse aumento dependia, em grande medida, da exploração de milhões de trabalhadores estrangeiros e prisioneiros submetidos a condições extremamente brutais. Speer tinha conhecimento do sistema de trabalho forçado e estava profundamente envolvido na economia de guerra. Sua responsabilidade seria um dos grandes temas do julgamento. Mesmo assim, ele adotou uma estratégia diferente de Göring. Em vez de tentar dominar o tribunal, Speer procurou demonstrar uma aparência de arrependimento. Admitiu uma responsabilidade moral geral pelo regime e reconheceu que os dirigentes deveriam assumir culpa pelo que havia acontecido, mas tentou negar ou minimizar seu conhecimento direto de alguns dos crimes mais graves. Essa estratégia funcionou parcialmente. Speer foi condenado a 20 anos de prisão e não à morte. Durante décadas, sua imagem pública seria moldada por suas próprias memórias e entrevistas, mas pesquisas posteriores questionariam profundamente alguns de seus relatos, especialmente suas afirmações sobre desconhecimento do Holocausto e sobre sua oposição às ordens de destruição. O caso Speer demonstra algo importante sobre o pós-guerra. A batalha não seria apenas pelos tribunais. Seria também uma batalha pela memória. Cada sobrevivente, cada acusado e cada sociedade tentaria explicar seu papel no que havia acontecido. E os antigos nazistas tinham enorme interesse em apresentar versões que reduzissem sua responsabilidade. Enquanto Göring e Speer enfrentariam o julgamento, Karl Dönitz também seria levado diante dos aliados. Seu caso era particularmente interessante, porque ele havia sido o sucessor formal de Hitler. Durante alguns dias, Dönitz havia sido o chefe do Estado alemão. Seu governo em Flensburg continuara funcionando até ser dissolvido pelos aliados. Dönitz tentou apresentar-se como um militar profissional, que havia assumido a liderança apenas para encerrar a guerra e evitar mais mortes. Mas os promotores tinham outras evidências. Ele havia sido um importante comandante da guerra submarina. Havia apoiado o regime nazista. Havia feito discursos extremamente ideológicos e havia emitido ordens que seriam examinadas durante o julgamento. Um dos pontos discutidos em Nuremberg envolvia a guerra submarina alemã e determinadas ordens relacionadas ao tratamento de sobreviventes de navios atacados. Dönitz seria condenado a 10 anos de prisão. Sua sentença tornou-se controversa porque os aliados também haviam empregado práticas semelhantes em determinados aspectos da guerra naval. Ainda assim, o tribunal considerou que havia elementos suficientes para responsabilizá-lo por violações das leis de guerra. Mas, para entender o destino desses homens, precisamos olhar para além de Nuremberg. Porque enquanto os principais líderes estavam sendo capturados, centenas de outros membros do regime tentavam desaparecer. Alguns queimavam documentos, alguns trocavam de uniforme, alguns raspavam tatuagens da SS. Outros assumiam identidades falsas. Havia uma preocupação muito específica entre antigos membros da SS: a tatuagem do grupo sanguíneo. Muitos integrantes da Waffen-SS possuíam uma pequena tatuagem indicando seu tipo sanguíneo, geralmente na parte interna do braço. Para os aliados, essa marca podia ser uma pista importante. Alguns tentaram removê-la ou escondê-la. Mas havia um problema. A guerra havia produzido milhões de soldados e deslocados. Era extremamente difícil verificar a identidade de todos. Documentos haviam sido destruídos, registros haviam desaparecido. Fronteiras estavam em caos. Pessoas atravessavam países destruídos em busca de comida, abrigo ou uma nova identidade. Nesse ambiente, alguns criminosos conseguiram escapar. E é aqui que surgem as chamadas Rat Lines, redes de fuga que ajudaram determinados nazistas e colaboradores a chegar principalmente à América do Sul e ao Oriente Médio.
É importante evitar exageros e teorias conspiratórias. Não existia uma única organização secreta perfeitamente coordenada que tivesse transportado todos os criminosos nazistas para fora da Europa. A realidade era muito mais fragmentada. Existiam redes diferentes, documentos falsos, contatos pessoais, instituições de ajuda a refugiados, rotas clandestinas e, em alguns casos, indivíduos ou organizações que conscientemente ajudaram fugitivos. Entre os países de destino estavam Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia e outros países da América do Sul. Alguns fugitivos conseguiram construir vidas completamente novas. Outros foram descobertos décadas depois, e alguns permaneceram escondidos até morrer. Talvez o caso mais famoso seja o de Adolf Eichmann. Eichmann havia desempenhado um papel central na organização das deportações de judeus europeus. Depois da guerra, conseguiu fugir da Europa e chegou à Argentina sob identidade falsa. Durante anos, viveu em Buenos Aires com sua família. Para o mundo, havia desaparecido. Mas os investigadores israelenses continuaram procurando. Em 1960, agentes israelenses localizaram Eichmann e o capturaram na Argentina, levando-o secretamente para Israel. Seu julgamento em Jerusalém transformou-se em um dos acontecimentos mais importantes da memória do Holocausto. Sobreviventes testemunharam. Documentos foram apresentados. Eichmann tentou apresentar-se como um funcionário que apenas cumpria ordens, mas o julgamento mostrou que a burocracia das deportações havia sido parte essencial do assassinato em massa. Eichmann foi condenado e executado em 1962. Seu caso demonstrou que a busca por criminosos nazistas não terminaria com Nuremberg. Décadas poderiam passar. Um criminoso poderia mudar de nome, poderia atravessar oceanos, poderia envelhecer, mas ainda poderia ser encontrado. E essa ideia nos leva de volta a uma pergunta central deste vídeo. Como os líderes nazistas reagiram à morte de Hitler? A resposta começa a ficar clara quando observamos o que fizeram depois. Alguns mantiveram a lealdade ideológica. Outros tentaram apagar sua ligação com o regime. Alguns assumiram responsabilidade parcial. Outros negaram quase tudo. E alguns simplesmente desapareceram. Mas existe uma reação ainda mais extrema: o suicídio. Hitler não foi o único. Joseph Goebbels e sua esposa se suicidaram. Heinrich Himmler também. Outros dirigentes e oficiais escolheram a mesma saída. Por que tantos fizeram isso? Havia diferentes motivos. Alguns temiam ser capturados e humilhados. Outros temiam julgamentos. Alguns acreditavam sinceramente que não havia futuro depois da derrota. Outros estavam profundamente comprometidos com a ideologia nazista e não conseguiam imaginar uma vida fora dela. E alguns talvez simplesmente quisessem escapar da responsabilidade. O suicídio, nesse contexto, funcionava como uma última forma de controle. Durante a vida, esses homens haviam controlado pessoas. No fim, podiam pelo menos decidir como morrer. Mas nem todos aceitaram essa saída. Göring, por exemplo, preferiu enfrentar o tribunal. E talvez acreditasse que conseguiria vencer a batalha política dentro da sala de julgamento. O julgamento de Nuremberg começou em novembro de 1945. O tribunal reunia representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Os acusados estavam diante de juízes de 4 potências vencedoras. A acusação apresentava 4 categorias principais: conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Era uma experiência inédita. Pela primeira vez, líderes de um Estado eram julgados internacionalmente por decisões tomadas enquanto estavam no poder. O tribunal precisava responder a uma pergunta jurídica gigantesca: até que ponto indivíduos poderiam ser responsabilizados pessoalmente por crimes cometidos em nome de um Estado? A resposta estabelecida em Nuremberg teria enorme influência no direito internacional posterior. A ideia de que eu apenas obedecia ordens não seria aceita como justificativa absoluta. Um indivíduo
poderia ter responsabilidade pessoal por crimes internacionais. Essa mudança seria uma das maiores consequências jurídicas do julgamento. Mas, dentro da sala, existia também uma batalha psicológica. Göring tentava manter sua postura. Alguns acusados pareciam desafiadores. Outros estavam abatidos. Alguns demonstravam arrependimento. Outros permaneciam presos à ideologia. O contraste entre eles era enorme. E então surgiu uma figura que se tornaria uma das mais importantes testemunhas do processo: o próprio sistema documental nazista. Os aliados apresentaram documentos produzidos pelos próprios alemães, ordens assinadas, relatórios, registros de transporte, fotografias, mapas, discursos, atas, planos. Era difícil argumentar que tudo aquilo era invenção dos vencedores, quando os papéis haviam sido produzidos pelos próprios órgãos do Reich. O regime havia passado anos registrando sua própria atividade. Agora, esses registros estavam diante dos juízes. Isso atingiu especialmente homens como Göring, porque sua posição dentro do sistema estava documentada. E também ajudou a revelar algo que seria fundamental para compreender a reação dos líderes após a morte de Hitler. Eles não eram apenas espectadores. Muitos haviam participado ativamente da construção do sistema. Tinham cargos, tomavam decisões, assinavam documentos, davam ordens, recebiam relatórios. E quando a guerra terminou, tentaram reinterpretar suas próprias ações. Essa disputa pela responsabilidade continua sendo estudada até hoje, porque existe uma diferença entre arrependimento e arrependimento pela derrota. Um homem pode lamentar o sofrimento causado pela guerra, mas isso não significa necessariamente que tenha rejeitado a ideologia que produziu aquele sofrimento. Alguns dirigentes nazistas demonstraram arrependimento genuíno. Outros lamentaram apenas que a Alemanha tivesse perdido. Outros tentaram separar suas próprias ações dos crimes mais extremos. E alguns permaneceram ideologicamente comprometidos até o fim. Essa diversidade aparece claramente quando analisamos os últimos dias de cada um. Göring tentou sobreviver e preservar sua dignidade. Speer tentou construir uma narrativa de responsabilidade limitada. Dönitz procurou justificar suas decisões como necessidade militar. Himmler tentou negociar antes de desaparecer. Goebbels escolheu morrer ao lado da família e da memória de Hitler. Bormann tentou escapar. Kaltenbrunner enfrentou o julgamento. Cada reação revela uma relação diferente com o regime. Mas havia algo que todos compartilhavam. Todos haviam vivido durante anos dentro de um sistema que lhes dava poder. E todos precisavam agora responder pelo papel que desempenharam nele. Talvez o caso mais perturbador seja justamente o de pessoas que tentaram convencer o mundo de que o nazismo havia sido obra de Hitler e de alguns poucos fanáticos. Essa narrativa seria conveniente. Se Hitler fosse responsável por tudo, então milhares de outros funcionários poderiam apresentar-se como simples vítimas de suas ordens. Mas os documentos não sustentavam essa versão. O regime era amplo demais. As decisões eram numerosas demais. A participação institucional era grande demais. A máquina dependia de milhares de pessoas. E é por isso que os julgamentos posteriores, na Alemanha e em outros países, seriam tão importantes. Nuremberg julgou os principais dirigentes, mas não poderia julgar todos. Havia milhares de suspeitos. Alguns foram processados por crimes específicos, outros receberam penas menores, outros escaparam. Alguns casos só seriam investigados décadas depois. A memória do regime seria construída lentamente, e conforme os anos passavam, novos documentos surgiam, novas testemunhas apareciam, e novas pesquisas questionavam versões apresentadas pelos antigos nazistas. Isso aconteceu também com Speer. Durante muito tempo ele foi visto como um tecnocrata arrependido. Mas pesquisas posteriores mostraram que sua participação no sistema de trabalho forçado e na economia de guerra era muito mais profunda do que a imagem que ele próprio ajudou a construir.
Essa é uma das características mais importantes do pós-guerra. Os criminosos não desapareceram apenas fisicamente. Eles também tentaram controlar a narrativa sobre o passado. Alguns escreveram memórias. Alguns deram entrevistas. Alguns apresentaram-se como vítimas. Alguns afirmaram que não sabiam. Outros disseram que haviam tentado impedir os piores crimes. E durante décadas, historiadores precisaram confrontar essas narrativas com documentos. A história, mais uma vez, tornou-se uma disputa entre memória e evidência. E talvez seja por isso que a morte de Hitler seja apenas o começo desta história. Porque, no momento em que ele morreu, seus seguidores perderam o homem que havia funcionado como justificativa para tudo. Agora precisavam explicar suas próprias escolhas. Sem Hitler para apontar como responsável, cada um precisava responder por si mesmo. E essa transformação será ainda mais clara quando acompanharmos o destino final de Göring, Dönitz, Speer, Himmler, Bormann e dos outros homens que estavam no topo. Alguns morreram. Alguns foram presos. Alguns passaram anos na cadeia. Alguns escaparam. E alguns conseguiram desaparecer durante décadas. Se você está chegando até aqui, vale a pena se inscrever no canal, porque nos próximos capítulos vamos justamente acompanhar esses destinos. Não apenas como uma lista de nomes e datas, mas como uma história de queda. Homens que pareciam intocáveis descobriram que o poder era temporário. Homens que haviam ordenado prisões tornaram-se prisioneiros. Homens que haviam controlado jornais, agora, eram interrogados por investigadores. Homens que haviam determinado o destino de outros passaram a esperar pelo próprio julgamento. E alguns descobriram que a única coisa que ainda podiam controlar era a maneira como morreriam. A queda do Terceiro Reich não foi apenas a derrota de um exército. Foi também a queda de uma elite que acreditava ter construído um sistema permanente. E, quando essa elite percebeu que não havia mais como salvar o regime, cada homem revelou aquilo que realmente colocava acima de tudo: a ideologia, a sobrevivência, a honra, o poder ou simplesmente o medo. É exatamente isso que veremos a seguir. Quando os primeiros grandes julgamentos começaram, os homens que haviam governado a Alemanha durante os anos mais sombrios do século XX descobriram uma coisa que parecia impossível poucos meses antes. Eles já não tinham poder algum. Não havia mais Hitler para consultar, não havia mais partido para protegê-los, não havia mais SS para impor silêncio, e não havia mais polícia política para intimidar testemunhas. Restavam apenas os documentos, as memórias dos sobreviventes e as perguntas dos investigadores. E talvez nenhuma dessas perguntas fosse mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil de responder do que esta. O que você fez quando percebeu que Hitler estava morto? Alguns haviam escolhido morrer. Outros tentaram fugir. Outros procuraram negociar. E outros, como Hermann Göring, decidiram enfrentar os vencedores acreditando que ainda poderiam controlar a própria imagem. Göring talvez seja o exemplo mais impressionante dessa última categoria. Quando chegou a Nuremberg, ele não parecia um homem derrotado. Mesmo sentado no banco dos réus, tentava manter a postura de alguém que ainda acreditava pertencer à elite. Conversava com outros acusados, observava os juízes, prestava atenção aos documentos e, quando tinha oportunidade, procurava demonstrar segurança. Durante os anos de poder, ele havia sido acostumado a ser ouvido. Agora precisava ouvir. Essa inversão era brutal. O homem que havia participado de decisões que afetaram milhões estava sentado diante de pessoas que não obedeciam mais às suas ordens. Os promotores começaram a apresentar documentos que mostravam a dimensão de seu envolvimento com o regime. Göring havia participado da perseguição econômica aos judeus, da preparação para a guerra e da exploração dos territórios ocupados. Também estava ligado à política de trabalho forçado e ao funcionamento da economia de guerra. Sua responsabilidade não podia ser reduzida ao fato de ter sido comandante da Luftwaffe. Ele havia sido uma das figuras centrais do Estado nazista.
E quando percebeu que a estratégia de defesa jurídica precisava ser mais sofisticada, Göring tentou fazer algo que havia feito durante toda a carreira: dominar a sala. Ele queria responder às acusações diretamente. Queria contestar os promotores. Queria transformar o julgamento em um debate político. Mas havia uma diferença fundamental. Ele não estava mais falando diante de subordinados ou diante de uma multidão cuidadosamente preparada pela propaganda. Estava falando diante de juízes que possuíam documentos, testemunhas e acesso a milhares de provas. E aos poucos, a imagem do poderoso Göring começou a se desgastar. O homem que havia aparecido em fotografias cercado por luxo agora precisava responder por decisões tomadas anos antes. E talvez a pergunta que mais o incomodasse fosse justamente aquela que nenhum uniforme poderia evitar: onde você estava quando tudo isso aconteceu? A resposta não poderia ser simplesmente Hitler mandou. Em Nuremberg, a defesa baseada na obediência absoluta encontraria limites. O tribunal estabeleceria que seguir ordens não eliminava automaticamente a responsabilidade individual. Isso não significava que todos os soldados e funcionários seriam considerados igualmente culpados, mas significava que a posição de subordinado não poderia ser utilizada como desculpa universal para crimes internacionais. Essa ideia teria consequências profundas para o direito internacional. A partir daquele momento, líderes militares e políticos poderiam ser responsabilizados pessoalmente por determinadas ações cometidas durante guerras e conflitos. E isso nos leva de volta ao problema que havia começado dentro do bunker. Quando Hitler morreu, muitos de seus subordinados tentaram separar suas próprias ações das decisões do Führer. Alguns diziam que Hitler havia sido responsável por tudo. Outros afirmavam que tinham sido enganados. Outros alegavam que desconheciam a dimensão dos crimes. Mas os documentos mostravam que o sistema era muito mais complexo. Havia pessoas tomando decisões em vários níveis. Havia ministros, secretários, generais, governadores, policiais, oficiais da SS, administradores de campos, empresários, funcionários ferroviários, médicos, engenheiros, técnicos, e cada grupo tinha algum grau de participação na máquina. Isso não significa que todos tivessem o mesmo nível de responsabilidade. Essa distinção é fundamental. Um trabalhador forçado, por exemplo, não pode ser colocado na mesma categoria de um dirigente que ordenou sua exploração. Um funcionário que tinha pouca autonomia não pode ser comparado a um ministro que elaborava políticas. Mas a existência de diferentes níveis de responsabilidade também destrói a ideia de que apenas alguns poucos homens eram culpados. O sistema precisava de milhares de participantes, e muitos deles continuaram vivendo depois da guerra. Alguns foram julgados, outros não. Alguns conseguiram reconstruir suas vidas, outros foram descobertos décadas depois. Enquanto Nuremberg avançava, o destino de Heinrich Himmler já estava decidido. Ele havia tentado escapar usando documentos falsos depois da derrota alemã. Durante anos, Himmler havia sido o segundo grande símbolo do terror nazista ao lado de Hitler. Como chefe da SS, havia supervisionado uma estrutura gigantesca que incluía polícia, campos de concentração e unidades militares. Sua influência era enorme, mas quando percebeu que a Alemanha estava perdida, tentou negociar secretamente com os aliados ocidentais. Essa tentativa foi descoberta e condenada por Hitler como traição. Depois da guerra, Himmler não conseguiu desaparecer. Foi capturado pelos britânicos. Durante um exame médico para confirmar sua identidade, os soldados descobriram que ele escondia uma cápsula de cianeto. Em 23 de maio de 1945, Himmler mordeu a cápsula e morreu. Não haveria julgamento, não haveria interrogatório prolongado, não haveria depoimento público. O homem que havia comandado a SS escapou do tribunal pela própria morte. E esse padrão se repetiria com outros dirigentes. O suicídio tornou-se para alguns a última forma de evitar a humilhação de um julgamento.
Para Hitler, Goebbels e Himmler, a morte foi escolhida antes que os vencedores pudessem julgá-los. Para outros, porém, essa saída não existiria. Karl Dönitz seria capturado e levado a julgamento. Sua defesa seria baseada principalmente na ideia de que havia sido um comandante militar e que sua atuação durante os últimos dias tinha como objetivo evitar mais mortes e salvar soldados alemães. Mas o tribunal examinaria também seu relacionamento com o regime. Dönitz não era um opositor de Hitler. Havia apoiado o Führer durante anos. Seus discursos revelavam comprometimento ideológico. E durante a guerra, havia participado da condução de uma campanha naval extremamente agressiva. Mesmo assim, seu destino seria diferente do de Göring. Dönitz não seria condenado à morte. Receberia uma pena de 10 anos de prisão. A decisão também provocaria discussões sobre a maneira como os aliados haviam conduzido a guerra submarina. O julgamento demonstrava que o direito internacional ainda estava sendo construído em meio às consequências de uma guerra sem precedentes. Mas, além dos grandes julgamentos, existia uma história paralela acontecendo em milhares de cidades alemãs. A população estava tentando sobreviver. Pessoas procuravam familiares desaparecidos. Prisioneiros libertados tentavam voltar para casa. Soldados retornavam do fronte. Milhões de deslocados atravessavam uma Europa destruída. E em meio a tudo isso, antigos membros do Partido Nazista tentavam descobrir como se adaptar ao novo mundo. Muitos retiraram símbolos nazistas de suas casas. Uniformes foram escondidos ou destruídos. Fotografias de Hitler desapareceram das paredes. Documentos comprometedores foram queimados. Em alguns lugares, pessoas simplesmente fingiram que nunca haviam apoiado o regime. A derrota criou uma espécie de silêncio coletivo. E esse silêncio seria um dos grandes problemas da Alemanha do pós-guerra. Porque, para reconstruir o país, era necessário também lidar com o passado. Os aliados começaram processos de desnazificação. Pessoas eram interrogadas sobre suas funções. Membros do Partido Nazista eram classificados de acordo com seu grau de envolvimento. Alguns perderam empregos, outros foram presos, outros passaram por tribunais. Mas o processo era gigantesco. O Partido Nazista havia contado com milhões de membros. Não seria possível prender todos. A Alemanha precisava funcionar novamente. Precisava de médicos, professores, engenheiros, administradores, policiais, funcionários públicos e trabalhadores especializados. E muitos desses profissionais tinham trabalhado para o regime. O dilema era enorme. Até que ponto uma sociedade deveria punir todos os colaboradores? Quem deveria ser julgado? Quem poderia retornar ao trabalho? Quem realmente havia sido um participante ativo? E quem havia simplesmente entrado no partido para manter o emprego? Essas perguntas não tinham respostas simples. E isso permitiu que muitos indivíduos envolvidos em diferentes níveis do regime voltassem à vida civil. Alguns esconderam seu passado durante décadas. Outros foram investigados apenas quando novas evidências surgiram. Enquanto isso, alguns dos criminosos mais importantes conseguiram escapar da Europa. As redes de fuga começaram a ganhar importância. Havia diferentes rotas. Alguns fugitivos passavam pela Itália. Outros utilizavam documentos falsos. Alguns conseguiam apoio de pessoas que simpatizavam com o nazismo. Outros simplesmente aproveitavam o caos do pós-guerra. A América do Sul tornou-se destino de vários deles. A Argentina foi um dos principais países de chegada. O Brasil também recebeu alguns criminosos e colaboradores nazistas, embora em escala e circunstâncias variadas. Paraguai, Bolívia e outros países também foram utilizados como destinos. Mas é importante entender que a fuga não significava necessariamente uma vida tranquila. Alguns fugitivos tinham medo constante de serem descobertos. Outros precisavam trabalhar sob nomes falsos. Alguns mantinham contato com antigos conhecidos. E justamente esses contatos poderiam acabar denunciando suas identidades. O caso de Eichmann seria um exemplo extraordinário disso. Durante anos, ele viveu em Buenos Aires sob o nome de
Ricardo Clement. Trabalhava, tinha família e levava uma vida aparentemente comum, mas investigadores continuavam procurando. Quando sua identidade foi confirmada, Israel decidiu agir. Em 1960, agentes israelenses o capturaram e levaram para Israel. O episódio provocou uma crise diplomática com a Argentina, mas também abriu um dos julgamentos mais importantes da história da memória do Holocausto. Eichmann tentou apresentar-se como um burocrata. Repetia que havia apenas cumprido ordens. A imagem era cuidadosamente construída. Um homem comum, quase insignificante, tentando dizer que as decisões realmente importantes haviam sido tomadas por outros. Mas o tribunal mostrou que sua função na organização das deportações havia sido fundamental. Ele havia participado da logística que permitia transportar judeus de diferentes partes da Europa para guetos, campos de concentração e centros de extermínio. A discussão sobre Eichmann também levou o mundo a pensar sobre uma questão que continua relevante. Até onde vai a responsabilidade de quem executa uma ordem? Se uma pessoa sabe que a ordem é criminosa e ainda assim participa dela, pode simplesmente dizer que estava fazendo o seu trabalho? A resposta jurídica construída depois da guerra foi cada vez mais clara. A autoridade superior não elimina automaticamente a responsabilidade pessoal. Essa questão havia sido central em Nuremberg e continuaria sendo importante em tribunais posteriores. Mas Eichmann também mostrou outra coisa. A máquina nazista não dependia apenas de fanáticos que gritavam discursos. Dependia de funcionários capazes de transformar uma política de extermínio em logística. Trens, horários, listas, documentos, comunicações, transporte, confisco de propriedades. Tudo isso exigia organização. E é exatamente aí que a história volta ao tema de Reinhard Heydrich. Heydrich havia ajudado a construir parte da estrutura de segurança que tornou possível essa coordenação. Quando morreu, o sistema não desapareceu. Outros homens continuaram o trabalho. E quando o Reich caiu, muitos desses homens tentaram apresentar suas próprias funções como menores do que realmente eram. É por isso que a reação dos líderes à morte de Hitler precisa ser vista como parte de uma história maior. O suicídio do Führer não criou a culpa. Apenas retirou o homem que durante anos funcionara como centro da justificativa política. Agora cada um precisava explicar seu próprio papel. Göring tentou controlar a narrativa. Dönitz tentou apresentar-se como militar. Speer construiu a imagem do tecnocrata arrependido. Himmler tentou negociar e depois morreu. Bormann tentou escapar. Kaltenbrunner enfrentou a acusação de comandar uma estrutura criminosa, e outros simplesmente desapareceram. Alguns nunca chegaram a enfrentar um tribunal, e talvez essa seja uma das maiores dificuldades da justiça depois de uma ditadura. Não basta derrubar o líder, é preciso desmontar a estrutura inteira, é preciso investigar as instituições, é preciso identificar os responsáveis, é preciso ouvir as vítimas, é preciso preservar documentos, é preciso impedir que a memória seja substituída pela propaganda. E isso leva tempo. Décadas, às vezes. A Alemanha do pós-guerra enfrentaria esse problema durante gerações. Nos primeiros anos, havia uma mistura de culpa, silêncio, medo e necessidade de reconstrução. Muitos alemães queriam simplesmente seguir em frente. Mas seguir em frente sem compreender o passado poderia significar deixar criminosos impunes. Aos poucos, novas gerações começaram a fazer perguntas. Jovens alemães perguntavam aos pais onde estavam durante o regime. Pesquisadores investigavam arquivos. Sobreviventes escreviam memórias. Processos judiciais recomeçavam. E a imagem pública de alguns antigos líderes começou a mudar. Speer, por exemplo, havia sido apresentado durante décadas como o bom nazista, alguém que teria percebido o erro do regime e tentado reduzir seus danos. Mas pesquisas posteriores mostraram que sua relação com o sistema de trabalho forçado era muito mais profunda.
Ele não era simplesmente um tecnocrata inocente que havia sido arrastado pela política. Era um dos principais responsáveis pela produção de guerra alemã. E essa produção dependia da exploração de milhões de trabalhadores. Sua imagem foi sendo revisada. Isso demonstra uma característica fundamental da história. Ela pode mudar quando novas evidências aparecem. Não porque os fatos mudam, mas porque nossa compreensão deles se torna mais precisa. E o mesmo aconteceu com outros dirigentes. Algumas versões apresentadas pelos sobreviventes do regime foram confrontadas com documentos que mostravam algo diferente. A memória individual podia ser seletiva. A documentação podia revelar contradições. E quanto mais os arquivos eram estudados, mais clara ficava a dimensão coletiva do sistema. O nazismo não sobreviveu apenas porque Hitler era poderoso. Sobreviveu porque instituições, organizações e indivíduos ajudaram a sustentar o poder. E quando Hitler morreu, essas estruturas continuaram existindo por alguns dias, até serem finalmente desmontadas. Talvez o momento mais simbólico dessa desmontagem tenha acontecido quando os aliados começaram a ocupar os prédios do governo. As bandeiras nazistas desapareceram. Os escritórios foram tomados. Arquivos foram apreendidos, funcionários foram interrogados. A máquina administrativa que havia funcionado durante 12 anos agora estava sob controle estrangeiro. E aqueles homens que haviam passado anos emitindo ordens descobriram algo que todos os ditadores acabam descobrindo cedo ou tarde. O poder político depende de pessoas que aceitam obedecer. Quando essas pessoas deixam de obedecer, o poder desaparece rapidamente. Hitler havia construído um sistema baseado na centralização extrema. Mas essa centralização também criou uma fraqueza. Quando o centro desapareceu, ninguém conseguiu reproduzir sua autoridade. Dönitz tentou administrar o que restava, mas seu governo durou apenas alguns dias. Goebbels morreu. Bormann desapareceu. Himmler morreu. Göring foi preso. O Partido Nazista foi dissolvido. A SS foi desmantelada. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação. O sonho do Reich de 1000 anos terminou em menos de 13. E nesse momento, os líderes nazistas precisaram enfrentar uma realidade que durante anos haviam negado. O futuro não pertencia a eles. Pertencia aos sobreviventes. Pertencia às pessoas que agora começavam a contar o que havia acontecido. Pertencia aos documentos que haviam escapado da destruição. Pertencia aos tribunais. E, principalmente, pertencia à memória. A morte de Hitler havia sido apenas o primeiro choque. O verdadeiro acerto de contas começava agora. Porque um regime pode ser destruído em dias, mas suas consequências permanecem durante décadas. As famílias dos mortos continuaram procurando respostas. Sobreviventes continuaram carregando traumas. Cidades precisaram ser reconstruídas. Países precisaram lidar com colaboradores. E historiadores precisaram separar propaganda de realidade. E talvez seja aqui que possamos entender a verdadeira reação dos líderes nazistas à morte de Hitler. Não houve uma única reação. Houve um espelho. Cada homem reagiu de acordo com aquilo que valorizava. Os fanáticos morreram com o regime. Os oportunistas tentaram encontrar uma saída. Os pragmáticos buscaram negociar. Os ambiciosos tentaram preservar sua posição. Os que acreditavam poder controlar a narrativa tentaram reescrever o próprio passado. E os que foram capturados precisaram descobrir que, diante de um tribunal, suas antigas patentes não significavam nada. A morte de Hitler retirou a última camada de proteção que os mantinha unidos. Sem ele, o grupo deixou de ser uma elite e tornou-se um conjunto de indivíduos tentando responder por suas próprias escolhas. E ainda falta acompanhar os últimos destinos. O que aconteceu com os homens que foram condenados? Quem foi executado? Quem passou décadas na prisão? Quem conseguiu fugir? Quem morreu acreditando até o fim na ideologia nazista? E talvez mais importante,
O que aconteceu com a memória desses homens depois que os tribunais terminaram? Porque a história não acabou quando os juízes deram seus veredictos. Ela continuou nas décadas seguintes, quando novos documentos apareceram. Novos criminosos foram encontrados e sobreviventes começaram a contar suas experiências para novas gerações. E é justamente nessa última etapa que veremos como o legado dos líderes nazistas foi construído, destruído e, em alguns casos, até manipulado por eles próprios. Porque a última batalha do Terceiro Reich não aconteceu nos campos de batalha. Aconteceu na memória. E nessa batalha, os vencedores não seriam aqueles que conseguiram fugir. Seriam aqueles que conseguiram preservar a verdade, não para glorificar esses homens, mas para compreender como chegaram ao poder, como conseguiram controlar milhões e como uma sociedade inteira foi levada a uma guerra e a crimes de proporções inimagináveis. Se você chegou até aqui, quero saber uma coisa. Qual desses líderes mais chamou sua atenção pela maneira como reagiu à queda de Hitler? Escreva nos comentários. Pode ser Goebbels, Himmler, Göring, Dönitz, Speer, Bormann ou qualquer outro personagem que apareceu ao longo do vídeo. E se você gosta de documentários históricos nesse estilo, com os bastidores do Terceiro Reich, os homens que comandaram o regime e as histórias que normalmente ficam escondidas atrás dos grandes acontecimentos, inscreva-se no canal. Deixe o like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, e compartilhe com alguém que também gosta de história. E se quiser continuar nessa sequência, não saia ainda. Porque a queda de Hitler encerrou o regime, mas não encerrou a história dos homens que fizeram parte dele. Alguns fugiram para outros países. Alguns viveram décadas usando identidades falsas. Alguns voltaram para a sociedade sem que seus vizinhos soubessem quem realmente eram. E alguns seriam encontrados muitos anos depois. A história deles ainda precisa ser contada. E talvez o mais importante seja lembrar de uma coisa. Hitler morreu, o Reich caiu, os líderes foram julgados ou desapareceram. Mas as vítimas permaneceram. É por elas que essa história precisa continuar sendo contada. Porque esquecer como tudo aconteceu é permitir que o passado seja transformado em mito. Conhecer é a nossa forma de impedir isso. Nos vemos no próximo documentário.